Bom, eu venho de uma família de agricultores. O meu avô era agricultor, pecuarista, meu pai pecuarista. E eu fui criado nesse meio. A gente morou na fazenda. Em 1960, meu pai mudou para Santa Luzia, a atual fazenda nossa. Eu nasci em 61. Então eu nasci lá, a gente morou na fazenda uma boa parte da nossa infância. E nós nunca mais desligamos da fazenda. O meu avô comprou a Santa Luzia em 1943. Então a fazenda completou esse ano 81 anos. E ele era proprietário de uma fazenda pequena antes da Santa Luzia. E ele deu um passo um pouco maior do que a perna dele. E naquele tempo, tudo era muito mais difícil. Até dinheiro era muito difícil, né? Não tinha banco para te fazer empréstimos. Empréstimos eram geralmente particulares, eram agiotas, né? E o meu avô entrou nessa seara, e porque ele já era um zebuzeiro, ele criava gir, na época não era gir leiteiro, né? Falava zebu. E ele vendeu a safra 2 anos antecipado para pagar a Santa Luzia. E aí coincidiu em 1945 a queda do zebu. E aí os preços despencaram e meu avô não conseguiu honrar os compromissos. E ele foi então enrolando com empréstimos particulares e isso foi um período muito longo na vida dele, talvez durou mais de 8 anos. E ele realmente não conseguiu sair do negócio. Meu avô tinha um sonho de ser cafeicultor. E aí um dia, conversando com um agrônomo, se chamava Dr. Ari Estevão, ele falou, eu queria plantar uma lavoura de café e eu não sei como fazer, já tentei, e eu queria muito ajuda. E esse agrônomo falou, não, eu vou lá na sua fazenda. E aí ele foi lá, gostou muito da fazenda e falou, se você quiser mesmo aprender a fazer café, você manda esse menino seu, era o papai, esse garoto seu, eu vou ensinar ele a fazer muda de café e começar do começo. E assim foi, o papai foi para lá, ficou lá alguns meses, aprendendo a fazer muda de café. E aí formou a primeira lavoura de café para o papai. Isso no final dos anos 50. Só que coincidiu com o declínio do meu avô. E meu avô não conseguiu tocar o negócio. Teve a interrupção em 60, quando meu pai e o tio Enio assumiram a fazenda. Mas ele não teve a oportunidade de ver essas lavouras produzindo bem. Como foi um período muito longo, eles tentaram muito vender a Santa Luzia. Mas a Cochupé indicou uma pessoa para ir lá olhar a fazenda. Mas disse que ele fazia Campos Altos, Guaxupé de avião. Uma aeronavezinha. Naquela época. Quer dizer que era um cara potente, né? E ele desceu lá um dia para ver a Santa Luzia. Porque ele perguntou... Ele falou, eu passo aqui em cima de uma lavoura de café boa, tal. Quem que é essa lavoura? É lá do Zé Cabo Verde, Joãozinho Cabo Verde. Eles querem vender essa fazenda. E ele foi lá ver a fazenda. Numa certa hora, o papai chegou para ele e falou, mas e aí, o senhor gostou da fazenda? O senhor interessa? Ele disse que ele pegou no braço do papai assim, balançou o papai e falou assim, menino, você não vai vender essa fazenda, não? Você está com o banco da lavoura na sua casa e você não está sabendo aproveitar. Mas aquilo nunca saiu da cabeça dele. O banco da lavoura está nas minhas mãos e eu não estou sabendo aproveitar. Em 63 teve uma grande geada. Uma geada negra aí que foi muito violenta. E eles tiveram uma colheita muito boa, colheram 3 mil sacos de café na época. E aí eles, então, com essa safra, eles conseguiram acertar quase todos os negócios e ficaram com a fazenda livre já a partir daí, né? Quando a tecnologia da FIV realmente se comprovou e ficou fácil e muito mais barato, nós entramos de cara nisso e nós fomos das primeiras fazendas, se não a primeira fazenda, a fazer 100% da nossa reprodução por transferência de embrião. E esse ano nós estamos comemorando 100 mil embriões implantados dentro da Santa Luzia. Eu tive um privilégio de estar num meio evoluído. Meu avô era evoluído na época dele, que teve gado importado, ele quis fazer café, na época que na região nós não tinha café. Meu pai também foi muito evoluído, a primeira ordenha foi meu pai que pôs, tanque de expansão, inseminação, fazer inseminação, na época semi-refrigerado, buscava lá em São Gonçalo de Sapucaí. Então foi nesse ambiente que a gente cresceu e pudemos dar continuidade a quantas coisas que a gente introduziu na pecuária com esse espírito, né? Então acho que isso é um legado bacana que vai perdurar por muitas gerações.